justo na lateral. Isso. Vamos pensar nesse músculo aqui, ó. Coloca a mão lá na lateral do pescoço e vai andandinho com os dedos de um lado pro outro. Vai soltando o trapézio e todos os movimentos que nós fizermos com o pescoço, com os braços, nós vamos deixar esse músculo para baixo. Troca o lado. Trapézio para baixo. Ele vai se inserir lá atrás da orelha, até aqui, ó, o ombro. Então, já verifica como que ele está, se ele está tenso, se ele está dolorido. E caminha sobre ele e vai empurrando ele para baixo, tá? Isso, bem para baixo. E os dois ombros vão ficar o tempo todo para baixo. Deixa a mão no ombro, a outra, gira a cintura, respira e solta o ar. Pensa como se o quadril fosse uma base bem sólida, encaixando os ossinhos. A cabeça não movimenta muito, só acompanha o movimento do tórax. Trocamos o sentido. Respire e solta todo o ar. Aí, último giro, voltamos para o centro. Afastando os braços, empurra a escápula direita para a direita, a escápula esquerda para a esquerda. Sente lá nas costas. Imagina que tem um relógio lá nas costas e o braço direito puxa para o número 3, o braço esquerdo para o número 9. É a escápula, o centro da coluna vai para a direita, o centro da coluna vai para a esquerda. Não é só o braço, leva a escápula aí um pouquinho do tronco e abaixa bem os ombros. Agora, empurra para baixo e de novo, para baixo. Quando a gente fizer movimentos com halter, nós vamos deixar os ombros para baixo. Então, agora dobra, coloca as mãos nos ombros. Sobe, não, desce. Ombros para cima, não, desce os ombros. Toda vez que a gente perceber que os ombros estão assim, nós vamos empurrar para baixo. Agora, respira, gira. Gira. Só para trás, abrindo bem a axila. Pensa nessa região, não é o cotovelo só. Na realidade, a gente vai pensar no cotovelo empurrando para fora, mas mexer todo o gradil costal. Axila, as costas. Quando a gente faz um movimento assim, a gente acaba sentindo mais músculos trabalhando. Isso. Agora sim, ó, redondinho tudo. E abre tudo. Solta o ar, redondinho tudo. E abre peito, tórax. Quando é redondinho, a cabeça arredonda, o quadril arredonda, a cintura arredonda, o tórax arredonda e entra ar. Mobiliza toda a coluna. Não pensa só nos órgãos. A coluna vai para frente, a coluna vai para trás. A coluna vai para frente, a coluna vai para trás. A coluna vai para frente. Agora tem que achar o centro dessa posição. Aqui, ó. Cotovelo, encostou lá no ossinho do quadril e volta. Cotovelo, encostou lá no ossinho do quadril e volta. Sente bem a lateral, encostou no ossinho e volta. Encostou na crista ilíaca, respira. Solta todo o ar. Obrigatoriamente, o ombro vai para baixo. Obrigatoriamente, o ombro vai para baixo. Respirou? A cabeça acompanha o movimento. E tem que encostar mesmo. Encaixa. E percebe se tem diferença de um lado para o outro.
Agora, respira, braços aqui, ó. Torce o tórax e volta no candelabro. Essa posição que a gente vai deixar o braço aqui, ó, palma da mão bem esticada, não é para cair o cotovelo igual a esse, ó. Olha para o lado, o cotovelo na linha do ombro, cotovelo na linha do ombro, palma da mão para cima, sem virar agora para trás assim, ó. Dedos para cima, palma da mão bem para frente, ó. Bem para frente. Isso, não vira para o lado e não cai a mão. E torce o tórax, volta entrando o ar. Tórax 2, respirou. Tórax 3, entra ar. Solta o ar 4 e volta. Solta o ar 5 e volta. Solta o ar 6 e volta. Solta o ar 7, respira. Solta o ar 8, respira. Solta o ar 9, respira. Solta o ar 10, centralizou. Fecha um pouquinho o cotovelo, mão para cima. Estica, 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 o ombro vai subir. Desce os dois ombros, empurra a escápula, sem descer totalmente. E lá em cima, estica, 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 abaixa os ombros, voltou. Agora sem deixar o ombro subir. Foi e volta. Isso, e não leva o cotovelo muito para trás. Não vai fazer uma expansão tão forte do tórax. O peito infla, mas não precisa fazer tanta força. Ótimo. Soltamos os braços, solta um pouquinho a cabeça, o pescoço, os ombros. Aí, agora, pontinha do pé bem firme no chão. Já imagina que vai ficar na ponta dos pés. Sobe e descemos. Sem jogar o joelho para dentro, vai para cima do pé e volta. Vamos sentir calcanhar, dedão, dedinho. Lembra que se sentir o joelho, o que a gente já faz? Afasta um pouquinho, centraliza bem os pés, centraliza bem os joelhos, respira e abaixa os dois ombros, respirou, voltamos e vamos achar esse ponto aqui, ó. Aí, subiu o braço, ficou na ponta dos pés, desceu. Subimos os braços, desceu. Agora a gente está fazendo uma estrela, os braços acima um pouquinho dos ombros. Desceu. Quando estiver com os halteres, a gente não vai subir tanto eles, tá? Vai ser na linha dos ombros. Desceu. Subiu. Isso. Desceu, olhou o joelho, na linha do segundo dedo. Ah, perfeito. Não tá assim, ó. Tá apontado lá para a lateral. Ainda no puff, nós vamos pegar um halter e vamos pegar o outro. Lembrando que nós podemos usar um halter um pouquinho mais pesado, joelhos para frente, pés para frente, e vamos começar primeiro, ó, trazendo no peito. Isso. Abre, segura agora com a palma da mão para cima, leva lá em cima, segurou, sustentou o peso do peso. E sustentou o peso do peso. E sustentou o peso do peso 2. E sustentou o peso do peso 2. Vamos soltar o ar agora quando sobe. Sustentou o peso. 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 Cuida que aos pouquinhos o braço vai querendo fechar ou o cotovelo descer demais. Ótimo, fecha e já desce os dois. Desceu, alternado. Vira bem para cima e volta. 2, vira bem para cima e volta. Prende a axila. 3, respirou. Segura bem com o polegar. 4, entra ar. Abaixa os ombros. 5, entra ar. Solta o ar. 6,
Isso, bem de lado, que é a posição neutra. 7. Abdômen sempre sustentado para dentro, mas não precisa apertar muito. 8. Isso, cotovelo, ó, só flexiona. 9. Perfeito. E 10. Solta o ar. Volta abaixando os 2 ombros. Subiu, volta abaixando os 2 ombros. É um ótimo exercício também para a gente manter a coluna estável e fortalecer os músculos que chamam tone, que deixam o nosso corpo tonificado. Então, esses músculos, eles vão ajudar a sustentar o nosso corpo quando a gente não está fazendo, por exemplo, exercícios. Na realidade, toda vez que a gente está em pé, esses músculos de tônus, eles sustentam o nosso corpo. Se eles são muito fraquinhos, a gente não consegue manter a coluna reta. Esses músculos, eles vão enfraquecendo e o tórax vai descendo para frente. Então, é a corcundinha. Então, mesmo que pareça que a gente está trabalhando só braço, a gente tem que sustentar as costas, sustentar o abdômen, manter a coluna reta, puxar a cabeça lá para cima, para sentir que está trabalhando as costas em oposição à gravidade, tá? Isso. Voltamos. Traz o pezinho aqui ó, na mão. E aí eu vou virar de lado para mostrar. Nós vamos descer um pouco mais o tronco. Isso. Coloca a mão na coxa. É uma posição de ficar com a coluna um pouquinho para frente, assim. Lembra da flexão do quadril? É essa flexão. Soltou o braço. Agora puxa, alternado. Ó. Abaixou bem o ombro. Cuida para não deixar a perna agora muito afastada. Fecha um pouquinho mais. Isso, fecha um pouquinho mais. Sustenta esse abdômen para não doer a lombar. Puxa um braço. Firma o polegar. Puxa o outro, 2. Isso, puxa um braço. Puxa o outro, 3. Imagina que o cotovelo vai encostar lá na parede, 4. Cotovelo lá na parede, 5. Cotovelo lá na parede, 6. Relaxa a nuca, 7. O abdômen está sempre seguro, 8, mas não é uma super contração, 9. Respira, 10. Usa o ombro também, ó. 11. Leva o ombro também, 12. Abre o peito para frente. 13. Não vai deixando ficar assim, ó. Dá para ver pela roupa que vai ficando, ó, murcha. 15. Tem que crescer essa roupa. 16. O que é que já mostramos o que é? 17. Respira, segura com o polegar. 18. 19. 20. Pega o halter e coloca aqui, ó. É como se a gente estivesse com um halter, uma régua aqui, ó. Agora tenta murchar, ó. Não é para fazer assim, ó. Abre o peito, imagina mesmo, ó, uma régua segurando a cintura, tá? Respira, segura bem firme. Agora leva um pouquinho mais, coloca mais próximo do joelho. Abre e volta. Isso! Relaxa o pescoço. Solta o ar. Respira. 3. Agora vamos pensar lá nas costas. Junta as escápulas. 5. Lembra do relógio? As escápulas, 6, vão lá para o ponteiro do relógio. 7. Dói tudo. 8. Respira. Respira. De novo, 10. Não deixa a cinturinha baixar. 11. Se o peso estiver muito pesado, 12. Vocês vão perceber que vai começar a ficar bem difícil. 13. Mas já está acabando. 14. Isso, aquele cuidado para não virar o punho para cima. 15. Usa as costas, ó. Costas, 16. Não é a mão que empurra. 17. Isso, não é a mão que empurra. É o peito. 18. São as escápulas. 19. Mais uma. 20. Aí, ótimo. Agora nós vamos usar as nossas caneleiras. Então, deixa o halter. Deixa o halter. Vamos pegar. Tenta colocar ele bem firme mesmo.
bem justinho para não ficar sambando. Ah, mas se for 3, 4 quilos, é difícil, às vezes ele fica sambando mesmo. A 1, 2 quilos, ele vai ficar bem justinho. Ah, eu acho que eu vou colocar com o velcro pra fora. Porque daí o velcro não fica pegando na minha perna. Aí, eu sempre coloco com o velcro voltado pra fora, pra ele não ficar pegando na minha perna. Aí, o que acontece com a caneleira? Ela machuca um pouquinho o dorso do pé se ela for grande. Então, a gente tem que achar bem o lugarzinho de não ficar a ponta em cima do dorso do pé. Se tem uma pontinha dos lados. Se estiver doendo, às vezes é essa pontinha que tá pegando. É só arrumar, tá? Então, nós vamos usar as pernas para subir. Como? Sobe. Isso, sem dobrar muito o joelho. Ó. Vou levar um pouquinho mais para trás. O que nós vamos fazer? Sobe e volta. Vou virar de lado. Joelho mais retinho em 90. Joelho mais reto em 90. Subiu. De novo. Mantenha o queixo alinhado com o chão. De novo. Respirou. Soltou ar. Respirou. Soltou ar. De novo. E mantenha a coluna bem retinha. Usa o embalo lá do quadril. O quadril que manda subir. E quando for descer, ó, coloca o quadril. E aí, daqui nós vamos afastar um pouquinho mais as pernas, sentar um pouquinho mais na bordinha. Esse já requer um pouquinho mais de atenção. Aquele braço de candelabro. Aí, vamos para uma das pernas e dá uma torcidinha. As primeiras a gente meio que não senta tão bem no puff, ó. Até a gente achar a distância correta. E abre a palma da mão, das mãos e agora vamos colocar uma torcidinha, mas desde que não perca o equilíbrio. Isso. Quando for, estica o braço para trás. Cuida novamente para não dobrar muito o joelho e entrar e sustenta as costas, o miolinho das costas. Uma mão vai no pé, no joelho, desculpa, no joelho, a outra vai lá para trás. Aí você vai percebendo também se a gente transfere o peso mais para um lado para o outro. O ideal é sempre sentar igualmente no puff, na cadeira, na banqueta, igual. Mas se a gente pende mais para um lado que para o outro, a gente vai percebendo que a gente acaba cada vez mais sentando mais de um lado. Então, percebe na hora de sentar para deixar bem alinhadinho o quadril. Respira e pensa em torcer bem a cintura. Solta o ar. Respirou. Solta o ar. De novo. Mais uma. Aí. Soltamos o braço. Agora tem que afastar um pouquinho mais os pés. Esse requer um pouquinho mais de equilíbrio. Nós vamos deixar as mãos aqui, ó, atrás da orelha só. Acha a distância do pé para subir. Cotovelo no joelho.
desceu, subiu, joelho, cotovelo, desceu, subiu, cotovelo, joelho, desceu, subiu, cotovelo, joelho, desceu e solta o ar, centraliza e centraliza e não entrelaça os dedos das mãos, senão fica muito difícil. Deixa o cotovelo aberto, mas não tensiona as costas. E senta igualmente no puff, não cai para a direita nem para a esquerda. E mantenha os joelhos abertos e os pés abertos. E respirou. E isso, para não sentar de uma vez só, para no centro, alinha, senta devagar. E para no centro, alinha. Quando a gente desce, parece que a gente não vai sentar no puff. O cérebro fica com um pouquinho de receio. Lembra de ir fazendo os pés que viram para o lado, os joelhos também, ó. Sentou, o joelho vai para a lateral, não deixa o joelho fechar. E de novo, uma vez cada lado. A perna já não quer mais subir. E foi. Aí, agora vamos ficar em pé. Daqui. Deixa eu achar. Vamos colocar o puff um pouquinho mais pra frente. Um pouquinho mais. Pode até encostar na parede, agora não vai ter problema. Nós vamos apoiar as duas mãos. Na realidade, o apoio está nos pés. As mãos, elas servem só pra gente não cair. Vai fechar as pernas, nós vamos fechar. Faz um balanço pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Respira. Relaxa o pescoço. Relaxa os ombros. Isso. O peso, ó, no lugar de a gente jogar para frente, nós vamos colocar ele um pouquinho para trás. Toca a ponta de um dos pés, qualquer um, lá atrás. Isso. Tocou o dedão do pé, levanta e empurra para trás e volta sem dobrar muito o joelho. Ó. Não cai para o lado que o pé tá no chão. É coxa 1, coxa 2, coxa 3. Coxa 4, coxa 5, a posterior de coxa 6, virilha 7, o pé de baixo não cai para dentro 8, não cai para fora 9, 10, trocamos o lado, dobrou, peso para trás, faz comigo, peso para frente, peso para trás, peso para frente não, peso para trás, lá nos pés. Dobrou o outro pé, tocou o dedão do pé no chão. Achou essa distância? Levanta, empurra. 1, alonga a coluna. 2, não fica corcundinha. 3, tórax levemente para baixo, para não fazer corcunda. 5, abdômen levemente para dentro. 6, solta todo o ar. 7, 8, peso na perna, 9, peso na perna, 10. Voltamos, apoia o cotovelo. Apoiou o cotovelo, transfere o peso para uma das pernas, tira a outra perna com o calcanhar lá para cima. Empurra e desce o calcanhar. Empurra e desce o calcanhar. Peso lá na perna de baixo, não deixa o peso em cima dos braços. Os braços são só para deixar a coluna reta. 5. Solta o ar 6, solta o ar 7, perfeito, abrindo o peito 9, sem recolher o bumbum 10, continua, 11 a mesma perna, 12 a mesma perna, 13 a mesma perna, 14 a mesma perna, tenta levantar ela, 15, trocamos, apoiou, vamos lá juntas. Empurra o tórax para cima, não, encaixa os ombros para baixo e as escápulas vão lá na direção do número 6 do relógio. O 6 é aquela linha que empurra para o quadril. Respira, dobra o joelho,
Leva o calcanhar para cima. Calcanhar bem para cima, como se fosse encostar o pé no teto. Pé no teto 1. Pé no teto 2. Cuida para não cair o peso do corpo muito pro lado da perna que tá no chão. 3. 4. 5. Não deixa o joelho cair demais. 6. Calcanhar lá para cima. 7. Alonga bem a coluna. 8. Respira. 9. A perna de baixo. 10. Bem retinha. Joelho alinhado com o segundo dedo. 11. Não cai no dedão. 12. Nem no mindinho. 13. Dedão, dedinho e calcanhar no chão. 14. Bem o calcanhar no centro do pé. 15. Voltamos. Respirou. Apoia as mãos e só alonga as costas. Tenta sentir a coluna bem alongada. Solta agora a cabeça lá pro chão. Verifica os pés. Tá caindo o peso do corpo para dentro dos pés? Empurra para fora. Tá com o peso dos pés muito para fora? Alinha para dentro. Aí, vem apoiando no puff mesmo, bem redondinho com as costas. Pisa. Vem desenrolando devagar, devagar. E a cabeça é a última a chegar. Abre os ombros. Isso, agora nós vamos deixar puff. Vamos deixar, eu vou empurrar ele pra cá. Nós vamos deixar puff e vamos... Primeiro, deixa eu... dá certo. Dobra o joelho, isso. Vem devagar, até e aos poucos deitando de lado. Aí o primeiro se deitar a lateral, que usa bastante a musculatura do glúteo, bastante a musculatura do glúteo médio, porque a gente trabalhou anterior, posterior. Agora precisamos das laterais. Se segurar a cabeça assim, ó, a costela aqui, ó, vai ficar muito alongada, ó. Percebe que aqui estica e aqui contrai. E o pescoço fica torto. Então, a gente tem que deixar o braço no chão ou assim, ou acima. E aí, uma perna em cima da outra. O quadril, a gente tá deixando diminuir esse espaço. Ó. Empurra o quadril, faz um balanço. O quadril tem que ficar para lá e não puxando para cá acima. Ele empurra, ele pode até fazer exercício. Ó. Volta o quadril, empurra o quadril, puxa o fiozinho do quadril, empurra o quadril. É como se tivesse uma mão puxando o fiozinho, empurrando com a mão. Agora deixa aqui o quadril. Deixou o quadril desse jeito, estica a perna. Dedão do pé lá no chão. O que eu faço com esse braço? Coloca bem na cintura, no ossinho, e não vai subir demais a perna. Pequeno, 1. Posso encostar o dedão do pé no chão, se a caneleira for difícil, sim. 2, estica essa cintura. 3, estica a cintura. 4, estica a cintura. 5, estica a cintura. 6, estica a cintura. Não pense em subir muito. 7, pense em empurrar a perna para fora do corpo. 8, perna para fora do corpo. 9, perna para fora do corpo. 10, e vamos dar uma descansadinha assim. Pisa em cima do outro pé. Não vira, ó, o corpo todo. Deixa reto, cabeça, queixo levantado, coluna no centro até o osso púbico. Quem vai mexer? A articulação do quadril, ó, bem aqui, ó. A virilha sobe e desce. A virilha sobe e desce. E 1, desceu. E 2, desceu. A respiração, ó. 3, solta o ar. Não puxa o bumbum para dentro, não recolhe o bumbum, não recolhe. Mantenha o quadril bem para trás. Não puxa como se fosse cachorrinho com medo, tá? É para sentir aqui, ó, bem a junção do quadril. Aí, esticamos a perna. Essa parte depende do peso. Se for muito pesado, a gente vai sentir mais, ó. Empurra o pé e volta.
empurra o pé. Sabe como se a gente estivesse limpando alguma coisa com o dedão do pé no chão? Ó? Vai limpar. Limpa o chão e volta. Empurra e volta. Agora, deixa empurrado, bem longe, e nós vamos fazer pequenos círculos. Se o peso estiver grande, toca no chão na hora de voltar. Não tá muito pesado, não toca no chão. Pesado, pode encostar no chão um pouquinho e girar 3. Ai, meu Deus, tá muito pesado. 4, dá um toquezinho no chão. Não tá pesado, não encosta. 5. Sempre empurrando a perna para fora do corpo. 6. Sempre empurrando a perna para fora do corpo. 7. Parece que alguém tá arrancando a perna e trocamos o sentido no 8. Vai um pouquinho para trás e estica essa perna. Não é tanto esticar quanto empurrar para fora. Parece que a perna vai encostar lá na parede. 2. Essa parte aqui ó, fica esticada. 3. A cintura a de baixo. 4. Não pressiona o chão. 5. Respira. 6. Abaixa o ombro. Respira. 7. Abaixa o ombro. Respira. 8. Abaixa o ombro e relaxou. Tranquilo, mais ou menos. Alonga o pescoço. Esse pé, encosta o dedão do pé lá na frente. Encosta o dedão do pé lá atrás. Não pode ficar abrindo o quadril, ó. Virilha 1. Lá atrás 2. Virilha 3. Lá atrás 2. Estica essa cintura. Virilha 4. Lá atrás 5. Virilha 6. Lá atrás 7. Virilha 8. Lá atrás 9. E na frente, centralizamos. Aí, dobra os 2 joelhos. Primeiro, traz o braço, com cuidado, vai apoiando o cotovelo e nós vamos tocar o lado. Isso. Então, primeiro, virando de lado. Braço ou esticado, ou dobrado, mas não segurando a cabeça com a mão. Aí, o que nós vamos lembrar? Ajusta bem esse braço, alonga este corpinho. Quadril pra cá e pra cá. A ideia maior é como se deixar assim, ó, a cintura, ó, essa cintura sem pressão no chão, sem pressão, sem largar o corpo assim. É exercício, é pilates. A gente não vai largar o corpo, ó, empurra o quadril e volta. Empurra o quadril e volta. Para entender melhor, estica a perna. Empurra o pé e volta. Empurra o pé e volta. Quando a gente empurra o pé para lá, o quadril ele estica para lá. É assim que a gente vai deixar. Puxa o pé, ó, amassou tudo, empurrou contra o chão. Empurra o pé e volta. Empurra, deixa, traz um pé em cima do outro, ó, bem de lado com o braço, bem de lado com a cintura, mão na crista ilíaca, opa, esqueci de uma coisa, calcanhar alinhado com o ossinho do quadril, não lá para trás, e nem bem para frente assim. A gente sente que tá alinhado, parece que o bumbum tá para trás um pouquinho e o calcanhar bem alinhadinho. Agora sobe, desce sem mexer o quadril, é aqui ó, virilha abre, abaixa os ombros, virilha desce. Aqui ó, virilha abre, virilha desce. 2. O que a gente tem que pensar? 3. Que o quadril tem que ganhar espaço. 4. O quadril não pode achatar. Então, não é para jogar todo o peso para cá, é para empurrar para longe. 5. Como que a gente faz a respiração? Solta o ar agora. 6. Respira. Solta o ar agora. 7. Respira. E de novo, ó, essa articulação puxa longe. 8. Tem uma perna que é melhor de sentir que a outra. 9. Não deixa o quadril ir para trás, ele desobedece, né? 10. Trouxe a perna, esticou a outra. Dedão do pé lá no chão e empurra a perna para fora, assim, até sentir que tá esticando toda a lateral. Agora, levanta pequenininho, empurrando para fora 1. Pequenininho, empurrando para fora 2. Pequenininho, empurrando para fora 3. Pequenininho, empurrando para fora 4. Mas tem que pensar nisso o tempo todo. Pequenininho, empurrando para fora. Pequenininho, empurrando para fora 7. Pequenininho, empurrando para fora 8.
Pequenininho empurrando para fora, 9. Ai, parece que a perna vai rasgar. 10. Agora como é que a gente vai descansar se eu fizer ao contrário? Agora que era o abre e fecha. Ai, meu Deus, como é que a gente vai descansar? Mão na crista ilíaca, estica essa perna e, opa, tem um halterzinho aqui. Gira. 1, não, mexe o quadril. 2, daqui, ó, da articulação, 3, até o pé. 4, sempre encostando na parede. A intenção, 5, é como se fosse encostar na parede. Sem caneleira, não encosta no chão. Caneleira leve, não encosta no chão. Caneleira mais pesada, encosta no chão. Tenta sentir que essa perna vai esticando. Agora vamos trocar o sentido. Gira. Não mexe o quadril. Só a perna, 2. Não relaxa no chão. 3, é só encostar. 4, empurra a perna para fora. 5, o apoio está todo nessa coxa. Bem na coxa. Parece que a coxa inteira está encostando no chão. 7. E mais uma, 8. E trocamos o sentido. 1. Respira. Não aperta o queixo. 2. Opa, empurra para fora, não esquece. O tempo todo. 3. O tempo todo para fora. 4. O tempo todo para fora. 5. O tempo todo para fora. 6. O tempo todo para fora. 7. O tempo todo para fora. 8. Respira. Mão ainda no quadril. Bem daqui, ó, da virilha. Encosta no chão. Encosta lá atrás. A virilha fecha 1. A virilha abre 2. O corpo empurrando agora para frente, 3. Continua empurrando para trás, lá atrás, 4. Continua empurrando para frente, para fora, 5. Continua empurrando para frente, para fora. Continua empurrando para frente, para fora, 6. Está acabando. Continua empurrando para frente, para fora, 7. Continua empurrando para frente, para fora. Não deixe diminuir a articulação. 9, não puxa para cá. Empurra para longe, mais uma vez. Parece que a perna vai encostar lá na parede. Volta para o centro. Fechou. Vai virando devagar. Virou. Acomoda primeiro, ó, cabeça, pescoço, ombros, alinhado, ossinho púbico, crista ilíaca, centro do corpo. Solta as pernas, mãos na altura do estômago e observa a respiração. Perceba o próprio corpo. Se a respiração está muito ofegante, deixe a respiração bem profunda. Como? Quando solta o ar, a cintura toda diminui. Quando entra ar, a cintura toda expande. Se a respiração já está acontecendo assim, ótimo. Não está acontecendo assim. Se concentra. Quando entra ar, expande. Quando solta o ar, a cintura diminui.
Agora descanse os braços, as mãos e vamos relaxando os ombros longe das orelhas, soltando o pescoço, aliviando a nuca, a garganta. Relaxe, descanse o centro do tórax. O coração tranquilo repousa no peito. Sinta que relaxa o coração, os pulmões. Solta o centro das costas. Centro das costas, aonde tem a altura do top, relaxa no chão. Respira e relaxa a cintura, o quadril, os glúteos. Agora descansa todo o assoalho pélvico, virilhas, os órgãos do baixo ventre, os glúteos. Agora descansa as coxas, virilhas, parte anterior, posterior, as laterais. Deixe descansar os joelhos, as panturrilhas, os tornozelos e vá sentindo essas regiões se soltando até chegar nos pés. Relaxe dorso, planta dos pés, os dedos. Sinta soltar os tornozelos, os pés, as plantas dos pés até os dedos. E agora tem que sentir o corpo todo de uma vez só se soltando. Relaxe o pescoço, a nuca, a cabeça, o centro da cabeça, o globo ocular, as faces. E novamente sinta o corpo todo relaxando, a mente bem tranquila.
E aos pouquinhos, movimentando os dedos dos pés e das mãos, a cabeça, o pescoço. Sinta a sua presença de novo. Se der vontade, espreguiça, estica, boceja. Devagar tem que tirar a caneleira. Então, dobra os joelhos primeiro. Traz a perna levando o tronco. Tira uma, coloca na lateral. Coloca a outra perna, tira, coloca do lado. Cuidado com o ombro, coloca do ladinho assim. Cuida para não fazer essas viradas com o braço, para não tensionar o ombro, tá? Principalmente quando a gente tiver com pesos, não só aqui, mas peso de coisas de casa, de trabalho. Agora, virando para o lado e vamos sentar lá nos calcanhares para dar uma alongadinha na lombar. E nós agradecemos por este dia, a nós mesmos por estarmos cuidando da nossa saúde. Pedimos a Deus que esteja conosco, guiando os nossos passos, orientando as nossas ações. E temos certeza que na presença divina temos uma vida abençoada e teremos muitas coisas boas para frente. Solta bem o pescoço e a cabeça e vem desenrolando, acomodando o quadril, a cintura, os ombros, o pescoço e a cabeça é a última a chegar. Parabéns para nós!